rir quando a gente alegra o coração de Deus. Amém? Quero louvar a Deus pela honra de estar aqui com vocês. Me sinto muito bem à vontade, o pastor Milton. Luziette, uma amiga querida que Deus nos conectou, porque Deus faz assim, né? Deus faz conexões sempre com um propósito. Então é uma alegria, uma honra estar com vocês. Quero louvar a Deus. A nossa igreja também é a Igreja Batista Restauração. Olha aí, aplauda o Senhor. Apesar da restauração, não há um vínculo, né? Em termos de começou com outra coisa, mas somos do Senhor, o corpo de Cristo, amém? Louvado seja Deus por isso. Eu quero me convidar a fechar os seus olhos. Só gosto de fazer uma oração profética sempre quando é hora de costume. Amém? Querido Deus, nós oramos para que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a semente de vida que é a Tua palavra. Que os nossos ouvidos espirituais se abram para ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, que os nossos olhos recebam a colina dos céus para nós enxergarmos. Tira toda a cegueira, todos os ruídos que impedem de ouvir a Tua voz. Fala conosco, sou apenas um vaso. Toma minha língua, Senhor, como um habilidoso escritor e usa-me para a Tua glória. Me coloco vulnerável em Tua presença, crendo e consciente que nada sou. Mas se o Senhor é sobre as nossas vidas, nós podemos realizar a Tua palavra, a Tua obra, em nome de Jesus. Então eis-me aqui, faz fluir nessa noite, libera vida no nosso coração. E nós repreendemos Satanás, ladrão, que tenta roubar a palavra semeada, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, vou lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32, verso de 1 a 24. Estou uma guerreira aqui para ler, porque o cachorro lá de casa comeu meu óculos. Então estou enxergando super mal. Se a letra é um pouco grande, Senhor, que prova. Êxodo 32, versos de 1 a 24. Diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Diz-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei a mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que ele havia eu ordenado. Fez para si um bezerro de ouro e o adorou e lhe sacrificou e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés aplicou ao Senhor seu Deus, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: Com maus intentos tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Torna-te do furor e da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmos têm jurado, e lhe disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dar-te-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera haver de fazer ao povo, e voltando-se desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas
mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, é o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, diga. Deram-me e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Misericórdia. Creio que se lêssemos e saíssemos do culto diante de tudo que já ouvimos aqui, já estaríamos bem edificados. Mas Deus é abundante, Ele tem mais para as nossas vidas, amém? Amém. Eu quero falar como tema nessa noite: não levante outros deuses além do Senhor, amém? Amém. Não levante em sua vida outros deuses além do Senhor. Amém. Amados, é muito fácil erigirmos altares e deuses nas nossas vidas. A gente pensa assim: não, mas eu sou cristão, sou protestante, sou evangélico. Mas é tão simples, é tão fácil. É uma linha tênue nós rejeitarmos a Deus e colocarmos em nós, um trono sobre nós, no pódio das nossas vidas, outros deuses que não é o Senhor, o Santo de Israel. Como é tão suscetível cada um de nós, seja qual for, se somos pastores, se somos irmãos, pequenininhos, seja qual for a nossa, nós precisamos entender: se nós não nos relacionarmos com a presença do Senhor, se nós não buscarmos a Deus todos os dias, se nós não buscarmos temer o nome do Senhor, podemos nos afastar tão fortemente de Deus, ao ponto de erigir, de levantar altares, sacrificar e adorar e achar que Deus está se agradando das nossas vidas, assim como o povo estava. Um bezerro de ouro. E nós precisamos vigiar, porque todos nós estamos propensos a erigir ídolos na nossa vida. Ídolos que podem ser um marido, um namoro, um emprego, um carro, uma casa, um sonho, um propósito, um projeto pessoal. Quantas pessoas às vezes não têm a capacidade de gerar, recebem o milagre e o filho depois é a desculpa de não ir mais para a casa de Deus, de servir ao Senhor, de realizar a vontade de Deus. Quantas pessoas muitas vezes requerem o milagre da cura no seu corpo e depois que a cura chega, o milagre chegou, aí pode, agora não é mais o Senhor, quer ficar bem, quer viver a vida de outra forma. E nós precisamos vigiar em nome de Jesus, porque o céu está nos dizendo nessa noite: não levante outros deuses além de mim, diz o Senhor. Porque o Senhor tem ciúme de nós. O Espírito que habita em nós tem ciúmes. E Ele deseja ser o centro das nossas vidas, não porque Ele precisa ser o centro, é porque ai de nós se o Senhor não for o centro das nossas vidas. Ai de nós. Primeiro ponto, querido: se não vigiarmos, é muito fácil nos perdermos de Deus e constituir outros deuses na vida. A gente observa aqui Moisés e Josué subiram ao Monte Sinai para ouvir palavras do Senhor. E Êxodo 24 diz que a glória de Deus repousou sobre o monte e declara lá em Êxodo 24, 17, o versículo dizendo: e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. A glória de Deus era tão grande que o povo de Israel temia. Vai, Moisés, fica aí, a gente vai receber aqui. O povo temia, tamanha era a glória de Deus, porque quando a glória de Deus vem, é algo maravilhoso, mas vem um temor sobre as nossas vidas, não é verdade? E o povo estava assim temeroso da glória de Deus. E Moisés
Moisés estava lá naquele monte. E a palavra de Moisés aos anciãos era: olha, Arão e Hur ficaram responsáveis sobre vocês. E o povo estava então sendo entregue na liderança, enquanto Moisés estava com Josué e outros. E disse: Arão e Hur estão responsáveis em toda situação, tudo que o povo precisar. Dirijam-se a Arão e Hur. E eles ficaram responsáveis em orientar, em conduzir, nesse processo em que Moisés se retirou para liderar o povo e organizar o povo. Arão, um homem de Deus, o irmão mais velho de Moisés. A palavra do Senhor nos diz que por 40 dias Moisés esteve no monte, buscando a face de Deus, ouvindo de coisas inefáveis do céu. Recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Ele recebeu toda a orientação da construção, por detalhe, com detalhe, do tabernáculo. Ele recebeu toda a orientação de Deus do seu chamado, de como conduzir o povo, palavra para o povo. 40 dias movidos, mergulhados na glória de Deus. Imagina, recebendo do Senhor, e o povo estava sabendo que ele estava ali com uma direção de receber de Deus aquele povo. E Arão e Hur responsáveis na liderança, na ausência ali de Moisés. Arão participou de todo o projeto desde o início. Quando Deus chamou Moisés para ser o grande libertador de Israel, ele disse: Deus, eu tenho dificuldade de falar, chama outro. Não, Moisés, eu chamei você. Na conversa, Deus então acessa ali Arão para ser um interlocutor com o povo. E ele também é colocado ali no chamado de Moisés. E ele participa de toda a trajetória das pragas, da voz de Deus, a glória do Senhor, na abertura do Mar Vermelho, no processo do deserto, onde as roupas não se envelheciam, os calçados acompanhavam os pés, as roupas não se desgastavam. Deus, meu Deus, é muito milagre. Uma nuvem que cobria pela manhã, uma coluna de fogo pela noite, para livrá-los da serpente, da escuridão. Um cuidado, um maná do céu. Meu Deus, muito cuidado, muito selo de Deus. Não é diferente com as nossas vidas, igreja? Existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que preserva as nossas vidas em meio aos desertos. Existe um Deus que tem prazer em nos abençoar em meio aos processos das nossas vidas. E com o povo de Israel estava sendo assim. E o povo então, na ausência ali, Arão, vivendo tantos milagres, conduziu junto com Moisés o povo no deserto, experimentando do poder de Deus extraordinário. Meu Deus! Aí a gente observa como nós precisamos vigiar para não nos perdermos de Deus e constituirmos ídolos na nossa vida. Como é fácil, como alguém, meu Deus, vive milagres, vive um relacionamento tão profundo com o Senhor e simplesmente chuta o pau da barraca e vai para outro estágio. Diga assim: é simples. Diga que ele é simples. É só eu me desconectar do céu. É só eu me desconectar da presença. Porque quando nós não investimos na presença de Deus, nós vamos ver lá que o povo estava na dependência de Moisés, na busca pela presença. E nós não podemos terceirizar a nossa busca. Os pastores, os líderes podem nos ajudar nesse processo, na condução. Mas eu preciso me relacionar individualmente com a presença do Senhor, para que eu tenha forças para suportar as minhas guerras, as minhas lutas. Os líderes são levantados por Deus para nos ajudar, para nos organizar ali, nos dar uma direção. Mas nós precisamos entender, precisamos nos responsabilizar pelas nossas vidas. Amém? Amém. O povo não estava entendendo e Deus estava trabalhando. Segundo ponto, queridos, não adianta somente conhecer a Deus e a sua palavra. É necessário se manter nela. Não adianta conhecer a Bíblia de cabo a rabo, como diz a gente brasileiro, né? De Gênesis a Apocalipse, tem gente que faz assim, a leitura de vários versículos, muito lindo, mas de nada vale se a gente não viver. Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus tem procurado mulheres e homens que não simplesmente conhecem a palavra, mas buscam praticar
viveu, mas pelo que vive. Nós não vamos nos sustentar, queridos, naqueles dias onde o chão muitas vezes é tirado dos nossos pés, quando a luta chega na nossa porta. Chega ou não chega? A dor, a falta, a traição, o abandono, a necessidade, o luto chega para as nossas vidas. E nós precisamos ter força em Deus para suportar. E só quem tem raiz consegue vencer as provações. Raiz em Deus. Precisamos viver relacionamento com Deus. É muito bom a gente às vezes recordar com alguns irmãos que nós caminhamos juntos e vivemos coisas extraordinárias. A gente se reencontra encontra aquele tempo de vigília e tal, e a gente conta as vezes, as experiências extraordinárias. Muito bom, mas existe mais de Deus. Nós não podemos viver só no saudosismo. É muito bom relembrar, mas eu tenho visto gente só relembrar de coisas que viveu lá atrás, como se Deus estacionou, como se Deus parou, como Deus não se move. O céu não para. Aleluia! O céu está sempre em movimento. Nós é quem paramos, igreja. Oh, e Deus está dizendo nessa noite ao nosso coração: não parem, continue na minha presença, buscando a palavra, buscando a comunhão, buscando se relacionar com o Senhor, lançando para trás as tentações. Agora, igual aquele cântico, chuta aquele laço. Vamos chutando os laços na vida, as tentações, as provações, as grandes propostas que chegam, que muitas vezes querem se colocar como um ídolo nas nossas vidas. E o Senhor está dizendo: eu quero ser o centro da sua vida e do seu coração, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Amém? Aleluia. Eu fico indignada, mas eu olho para mim mesmo e digo: Senhor, a gente tem que vigiar. Quando a gente olha para Arão, quando lê esse texto, me dá uma ira. Eu digo: como é que pode um homem desse, Jesus? O povo então se indigna, porque Moisés já quase 40 dias não voltava, e diz: este homem que nos tirou do Egito. Este homem não, ele foi um instrumento de Deus, como eu e você. Este homem que nos tirou do Egito faz-nos deuses, porque ele está demorando demais. Me faz lembrar que muitas vezes, quando nós achamos que Deus está demorando demais, e nós queremos dar o nosso jeitinho, e aí piora. E aí a gente estraga tudo. Não quer esperar o tempo de Deus, mas está demorando. Mas Deus parece que não me abandonou. Só parece, queridos, Ele não abandona. Vamos trazer à memória que Ele é fiel. É o sentimento que a gente tem no momento do processo, do silêncio de Deus, que foi um abandono, mas nunca, jamais é a promessa: eu te abandonarei, diz o Senhor. O povo pede um ídolo, mas foi ligeiro demais, foi mais rápido que hoje, 3 minutos. O povo pediu um Deus, e Arão, eu me indigno, porque ele não questiona, ele diz: se respeite. Como assim, se fosse um baiano dizer: oxe, está ficando doido? Não, ele não faz isso. Ele diz: pronto, ele ouve, mais rapidinho que me ouve, tira o ouro das orelhas da esposa, dos filhos, das filhas, e me dê, que eu vou fazer. Como assim? O que estava em Arão, o homem que estava vivendo da liderança junto com Moisés, todo o processo de glória, de poder, vendo quem era Deus, e nesse momento ele estava disposto a construir um altar e oferecer a sua adoração. Meu Deus, my God! Se nós não vigiarmos, nós podemos erigir, sim, outros ídolos na nossa vida. Ele não se indigna com o povo, ele não repreende, ele ouve e se dispõe de imediato. Tanto o povo como Arão estavam dispostos a materializar a sua fé. E a gente vê hoje tantos ministérios querendo materializar a sua fé, profanando a palavra. E nós precisamos nos lembrar, querido, que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Eles estavam com toda a cultura do Egito,
daquela cultura pagã, politeísta, sabe? E eles ainda estavam aprendendo a lidar com o relacionamento com o Senhor. Estavam sendo ensinados, mas não estavam aprendendo. Moisés estava ensinando a busca pela presença, se ausenta 40 dias. E é o suficiente para dizer: vem, constitui aí outro bezerro, um Deus para a gente, porque está tudo acabado, a gente está aqui abandonado. E ele esculpe então um bezerro de ouro. Aí diz: ó, está aí o bezerro. O povo diz: estes são os deuses, ó, que tirou vocês da terra do Egito. Meu Deus. A Bíblia diz, vai nos dizer lá em Êxodo 3, versículo 7, que o Senhor viu a aflição do povo. Deus ouviu o clamor do povo. E a Bíblia diz também que Deus conhecia o sofrimento e por isso Ele interviu, enviando o seu servo Moisés para libertar o seu povo de tamanha opressão. Mas aquele povo então reconhece? Não, eles não reconhecem. Eles querem oferecer deuses em que eles estão vendo. A gente às vezes quer ver algumas coisas de Deus, né? Meu Deus, eu preciso ver para crer. Não, nós precisamos crer para ver. Amém, queridos? Porque o justo caminha pela fé. Precisamos caminhar pela fé. Há pessoas dizendo: eu só vou servir a Deus agora se Deus gerar um milagre. Eu lembro do irmão que ele estava desempregado há anos. Ele dizia: olha, irmã Karine, se Deus não abrir as portas esses dias, eu vou chutar o pau da barraca, não vou mais servir a Deus. Eu disse: meu irmão, e depende disso. Porque quando eu estava no mundo tudo era mais rápido, mais fácil. Eu disse: Deus está provando o seu coração. O milagre vai chegar, a bênção vai chegar. Tenha paciência. Qualquer coisa a gente quer trocar a Deus, sabe? Trocar a Deus porque Deus não me deu isso. E me faz lembrar o louvor de Delino Marçal: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Faz sentido para você? Precisamos valorizar a verdade de Deus. A palavra do Senhor em Êxodo 20, essas tábuas, quando ele recebe de Deus, Deus estava previndo lá, porque em Êxodo 20 vai falar sobre os 10 mandamentos, justamente palavras de Deus, que vai começar justamente falando sobre a questão da idolatria, que foi Deus que tirou o povo do Egito, e ele começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás. Porque, amados, a idolatria é um pecado. A idolatria fere o coração e a santidade de Deus. A idolatria traz juízo sobre a vida daquele que faz. Porque não há Deus como o Senhor. Aleluia! Não há Deus como o Senhor. Não há outra rocha como o nosso Deus. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Aleluia! E Deus não dá a sua glória a ninguém. Aleluia! Ele é único. Ele é Deus. Os homens querem materializar a sua fé, por isso que constrói estátuas e diz: vamos adorar isso. Deus sabe que sou eu a fotografia. Mentira! Eu não preciso adorar algo para ver. O povo estava querendo isso. Sabe, queridos, nós precisamos adorar. A Bíblia diz que hoje nós não vemos, mas um dia o veremos como Ele é. Aleluia! Um dia veremos, se nós permanecermos na presença do Senhor. Se nós permanecermos na vida com Deus, nós iremos ver os seus olhos. Vamos sentar no seu colo, dar aquele abraço no ar. Que delícia! Vamos perseverar, porque um dia o veremos. Hoje a gente não vê, mas a sua presença muitas vezes é palpável. Oh, aleluia! A gente sente a presença do Senhor. E sabe, um homem ou uma mulher sem a presença vive no deserto. Um homem ou uma mulher sem Deus, sem a presença, é seco, é seca. Porque a presença de Deus é que nos restaura. A presença de Deus é que nos dá vida, nos dá propósito, dá sentido, nos dá destino. É a presença do Senhor que nos faz ser melhores. Oh, amados, urge em nossas vidas um batismo de temor a Deus. Um
batismo de arrependimento no nosso coração. Amém. Oh, glória. Ó, a brisa do Espírito. Nós precisamos estar na presença do Senhor, buscando, dizendo: Senhor, me batiza o meu coração com temor. Quando o meu coração se sentir inclinado a pecar, a se afastar, ou querer erigir altares na minha vida que não é o Senhor. Porque os altares, queridos, é colocado quando nós não damos a primazia ao Senhor. E quantas vezes nós fazemos isso, eu e você? Se o primeiro lugar não está sendo de Deus, alguém está ocupando. Meu Deus, cutuca aí seu irmão do lado e diga: misericórdia. Se Deus não estiver sendo o centro da nossa vida, se Ele não estiver sendo o primeiro, quem é que está ocupando o meu sonho, o meu propósito, o meu chamado? Porque alguém diz: não, mas eu estou fazendo a obra de Deus. A minha família, o meu emprego, o que é que está ocupando? O nosso tempo, o celular. Como diz o irmãozinho que Deus já recolheu, descascando mandioca o dia todo. Rapaz, a gente não vigiar, a gente passa o dia. A gente perde tanto tempo e não investe no que é mais importante. Diz para o irmão do seu lado, diga: o mais importante é investir no nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. Aleluia. A quem você oferece a sua devoção? A quem você está ofertando a sua adoração? A quem eu e você estamos ofertando o nosso maior tempo? A quem estamos oferecendo nossas renúncias, o nosso amor? Onde está, amados, o nosso coração? Onde está o nosso coração? Muitos querem materializar a sua fé. E o Senhor está dizendo: eu quero que você creia em mim, creia na minha presença. Moisés demorou e o povo estava ali, esperando Moisés chegar. Demorou e eles não estavam mais sentindo a presença do Senhor. Sabe uma coisa que eu já aprendi na minha caminhada, desde meus 10 anos de idade, que sirvo ao Senhor, graças a Deus. Eu tenho aprendido que, amados, nós não podemos terceirizar, nós não podemos depender de que alguém me ligue com Deus. Eu posso até ser inspirada por Luziette, essa mulher tão preciosa. Eu posso ser até inspirada pela vida da minha irmã, do meu irmão, que me abençoa muito. Mas eu tenho que entender, eu não posso depender de alguém para me levar para o da graça. Eu não preciso que um violão, uma adoração me leve, porque se for para cantar, a gente até prega, não precisa ficar sentado e ouvir, mas se for para cantar, a igreja, porque a mulher é desafinada. Pastor, eu tenho cara de cantora, porque o povo quer que eu pregue, quer que eu cante. Só tem cara, quando começa, misericórdia, desafinado. E sabe, amados, o Senhor está nos convidando para a gente ter a nossa adoração ao Senhor, oferecer o que nós temos e louvar ao Senhor por isso. Nós não podemos deixar que outras pessoas nos levem para a presença. É muito gostoso estarmos reunidos buscando a face de Deus, mas é muito precioso o lugar secreto, o lugar de encontro que nós precisamos ter com Deus. Enquanto eu viver, eu quero buscar isso e eu prego isso. Relacionamento com Deus é o que nos faz firmar em Deus. Desde meus 10 anos de idade, eu me conectei com a palavra, eu amei a palavra e a oração. E aprendi a me desviar do mal. Porque a palavra do Senhor, o que é que ela diz? Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz, não é verdade? Ela é bússola para o nosso caminho, queridos. Se a gente se firma nessa palavra, o Senhor vai nos dando direção, o Senhor vai nos livrando, o Senhor vai nos conduzindo. Ele vai nos conduzindo. Então cuidado, queridos, cuidado com o que você tem, com o que você usa, para que isso não lhe roube de Deus. Amém? Porque o povo estava lá com as coisas sendo roubado de Deus. Arão havia erigido um Deus diante dele, do povo, achando ainda que poderia, no versículo 5, estar cultuando a Deus. Como é que pode? Ele, no versículo 5 de 32 de Êxodo, ele diz assim: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando
Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Cuidado com os atalhos. Não se engane a Deus, e Deus não é menino. Deus não se deixa escarnecer. Mateus 6,24 vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Querido, Deus não está e Ele não habita onde tem ídolos constituídos. A idolatria é um pecado porque ela fere a santidade de Deus. E nós precisamos vigiar isso em nome de Jesus. Arão se mostrou fraco, vacilão, sem temor a Deus. Ele vacilou na presença do Senhor. E aqui a gente vai observar que Moisés, ele tipifica Jesus, ele é o tipo de Jesus. A Bíblia fala que Moisés demorou em descer e Deus silenciou o povo, e o povo então chama para constituir esse ídolo, né? Que sai esse bezerro de ouro. E a palavra vai nos dizer que enquanto o povo estava ali buscando, adorando, a gente observa que Deus em tudo tem um propósito. Deus permitiu aqueles 40 dias para que Moisés experimentasse da glória, recebesse coisas inefáveis, orientações dele. Mas Deus estava também trabalhando no povo, para que o povo fosse, eles mesmos vissem como estava o seu coração. Porque a princípio eles estavam aprendendo a caminhar com Deus, adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, mas eles só estavam fazendo isso na condução de Moisés. Moisés se retira, cadê o coração ensinável? Da perseverança, pela busca pela presença. Não, vamos fazer outra coisa, vamos mudar a rota. Cuidemos com os modismos, amém, queridos? Cuidemos com os modismos. Nós não podemos sair da palavra. Tudo que foi para a igreja do Senhor, para o nosso coração, fora da palavra, chuta e é laço. Que nós possamos repreender em nome de Jesus. A nossa vida precisa estar pautada na palavra de Deus. É por isso que precisamos conhecer. O meu povo está sendo destruído, diz o Senhor, por causa de conhecimento da verdade de Deus. Moisés, então, Deus estava olhando o coração do povo, e Moisés é um tipo de Jesus. Ele demorou, o povo achou que ele estava demorando, e hoje é assim ou não é? Jesus está demorando. Jesus está demorando de voltar. E aí o que acontece quando o relacionamento com Deus não existe, ou está deixando de investir? Sabe o que acontece, amados, quando nós não investimos no nosso relacionamento com Deus? O nosso coração se distancia do Pai de uma maneira tão grande que nós perdemos o temor a Deus. Nós perdemos a incredulidade, ela domina as nossas vidas. E Satanás lança dúvida no nosso coração. Será se Jesus mesmo existe? Será se Jesus vai voltar? Será se existe Deus? Será se existe céu e inferno? Será se existe pela palavra, a palavra de Deus? O inimigo começa a sugerir na mente, no coração, mentiras, sofismas, dúvidas. Porque se nós não alimentarmos o nosso coração, queridos, Satanás vem e ele lança as suas sementes. Então diga para o irmão que está ao seu lado, diga, guarde o seu coração. E invista a sua vida com Deus. Quantas pessoas estão achando que Jesus está demorando demais de voltar? Mas a Bíblia diz que ele vem como um ladrão. Ele vem como um relâmpago. Ele vem como um piscar de olhos. Eu já pisquei, ninguém viu. Você piscou, nem vi. E assim Jesus vai voltar. E nós precisamos ser as virgens prudentes, com as lamparinas cheias do azeite, do óleo da unção, da presença do amado. Oh, aleluia! Uma lamparina cheia é uma mulher e um homem que rega a sua vida na oração, no lugar secreto, na adoração, na palavra. Não titubeia. Hoje eu vou servir a Deus. Amanhã, crente Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo. Cuidado. Eu sei que as tentações são grandes para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, para nós. Mas nós precisamos guardar o nosso coração, amém? Guardar a nossa vida em Deus.
A gente só vai ser, nós só iremos vencer o dia mal e as provações e as dores e as guerras da vida se a gente mantiver vida com Deus. É só na igreja receber o sermão do pastor que prega muito bem, que é uma bênção. E os irmãos aqui, quando acompanham o pastor na palavra, tem os pastores abençoados, amém? De palavra. Mas isso é suficiente? Diga não é. Porque eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso abrir a palavra, eu preciso orar. Eu preciso na minha casa colocar aquela adoração, mesmo sendo gasguita. E Deus vai ouvir. Amém? Deus é bom. Quando meu pai estava vivo, e eu ainda era solteira com meu pai, fazendo faixa com manhinha e cantando, e meu pai, minha filha, para de cantar, está me dando dor de barriga. Agora se canta bem? Oh, mas Deus ouve. Que coisa gostosa. Aplauda, Senhor. Eu vou finalizar, porque Ele ouve a adoração. Amém? Aleluia. Oh, glória. Ainda bem, Jesus. Amém. Há muitas pessoas distraídas, constituindo Deus em sua vida, enxergando sem enxergar, porque o pecado cega. Meu Deus, o pecado cega. Quantas pessoas nós podemos olhar, eu e você, pessoas que andaram com Deus, que caminharam com Deus, uma bênção hoje, distante, adorando outros deuses, praticando rituais de idolatria, de feitiçaria, só o sangue do Cordeiro, constituindo deuses sobre a sua vida. Pessoas que viveram, que caminharam, que eu andei juntos, sai fazermos a obra, uma bênção, hein, Jaque? E a gente olha e diz, não, comigo, você viu fulano, meu Deus, que dor no coração, trilhando caminhos que não são os caminhos do Senhor. Verdade. Como dói. E nós precisamos, como igreja, olhar aquilo e não repudiar a pessoa, mas chorar e orar por ela, amém? E vigiar a nós mesmos, porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E a gente viu fulano, parece que goza na alma, quando viu alguém caído, não. Uma mulher e um homem que caminha com Deus, quando vê alguém caído, prostrado na lama, não vai se alegrar, não vai se alegrar, vai chorar, vai orar e vai atrás, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Moisés é um tipo de Jesus. Muitos estão achando que Jesus não vai voltar, está demorando demais. Misericórdia. Misericórdia. Aquele que não se aprofunda no relacionamento com Deus, o diabo sugere muitas mentiras. Jesus, ele tipifica Cristo. Moisés tipifica Cristo também, porque ele é um intercessor. E Jesus é o nosso intercessor, aleluia. Ele orou por nós lá em João 17. A oração sacerdotal de Jesus, ele ora por nós, irmãos. Ele diz, Senhor, eu não oro para que tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém. Jesus já orou por mim, por você, nos faz aquela oração de cobertura. Oh, que Deus cuidar dele é lindo. Aleluia. Moisés era manso, tipifica Jesus pela sua mansidão, porque Jesus é manso e humilde de coração. Ele tipifica Jesus na sua mansidão, mas eu vejo Moisés nesse momento aqui, quando ele olha então o bezerro constituído ali, ele se indigna, ele fica furioso, aquele homem sempre, mas quando ele vê o quê? Como é que Deus liberta vocês, e vocês constituem um bezerro de ouro, ele se indigna. A Bíblia diz, vamos lá, para a gente ser bem o que ele fez, versículo 28 ele diz, 19 e 20, ele diz assim, logo que se aproximou do arraial, viu Moisés então o bezerro e as danças, então acendeu-se-lhe a ira, arranjou nas mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte, e pegando o bezerro que tinha feito, queimou, reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Ele ficou indignado, furioso. Moisés, ele destrói, queima e reduz a pó o bezerro de ouro, porque nesse dia o povo de Israel, eles perderam, amados, houve um déficit de suas riquezas, tanto espirituais como materiais, e por causa daquilo, profeticamente, ele lança o pó daquela
aquele bezerro derretido na água e manda o povo beber. Profeticamente, para entender, virá o juízo de Deus sobre vocês por causa do pecado da idolatria. E assim foi. A Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, que por causa desse pecado, 3.000 homens foram mortos. 3.000 homens foram mortos por causa do pecado da idolatria. A Bíblia vai dizer porque o salário do pecado é a morte. A morte, o pecado mata. Ele mata o nosso relacionamento com Deus, ele mata a nossa fome por Deus, ele mata a nossa sede por Deus, ele mata o desejo de estar na casa de Deus, ele mata o desejo de conhecer e prosseguir ao Senhor. O que é que nós estamos alimentando em nossas vidas? A presença de Deus ou o pecado? Naqueles 40 dias da ausência de Moisés, o povo estava alimentando a sua carne, por isso que eles constituíram outros deuses. Se eu e você não buscarmos nos fortalecer em Deus, nós vamos constituir outros deuses. O pode não vai ser o Senhor, vai ser qualquer outra coisa. E Deus está nos chamando para um tempo de santidade. Um tempo de santidade. E quando Moisés vai perguntar, Arão, o que é que você fez? Eu lhe deixei responsável. Arão vai contar ao povo. Senhor, Moisés, tu sabe que esse povo é terrível. Queridos, vocês podem fazer se quiserem. Eu jamais vou tocar nisso. Mas ele foi mais rápido que hoje. Pegou tudo e fez ligeiro. A gente quer culpar pessoas. Não, eu não sirvo mais a Deus porque fulano nos escandalizou. Não, queridos. Não é sobre quem caiu, não é sobre quem nos traiu, não é sobre quem nos feriu. É sobre eu e Deus, Deus e eu. Não é sobre os erros dos outros. É sobre quem eu tenho que amar e reverenciar, que é o Senhor. Amém? Amém. Não deixe que o erro do outro, o pecado do outro, roube você também de Deus. Amém? Não deixe que o fracasso do outro cause desistência no seu coração. Porque tem muita gente desistindo porque viu fulano tão firme e hoje não está mais. Porque o pastor ali pecou, escandalizou, eu não vou mais ser crente. Não! É triste, é lamentável, mas eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir, porque o meu alvo é o céu, o meu alvo é Deus, e eu vou estar firme para buscar os caídos. Amém? Amém. É sobre isso que o Senhor está falando ao nosso coração. Cuidemos, amados, com os bezerros de ouro. Cuidemos, amados, com aquilo que tenta nos roubar da presença do Senhor. Eu quero lhe convidar a ficar de pé, a colocar a mão no seu coração, a pensar, a refletir. Feche seus olhos nessa hora. Eu quero lhe convidar a refletir como está o seu relacionamento com Deus. Quem está no pódio da sua vida e da minha vida? Quem está ocupando o primeiro lugar? Porque tudo que está ocupando o primeiro lugar que não é Deus, misericórdia. Misericórdia. Nós entristecemos o coração de Deus. Nós ferimos a santidade do Senhor. Assim como nós temos a capacidade de alegrar a Deus com a nossa obediência, com o nosso amor, com a nossa vida em adoração, nós entristecemos o coração do Senhor quando simplesmente decidimos andar a ermo, quando decidimos ser cisternas rotas que não retêm água, quando nós decidimos caminhar de toda forma, e Deus está dizendo, eu estou chamando você para caminhar comigo em espírito e em verdade. Deus está nos convidando a um batismo de arrependimento nessa noite, a um batismo de temor nessa noite ao seu nome, a um batismo de dizer, Senhor, seja o centro, seja o centro, seja o centro,
Nós oramos e abençoamos as nossas vidas aqui neste lugar. E declaramos, nos esconde, Senhor, na tua presença. E nos livra de toda ira, de toda a fúria do inferno. Nos esconde, Senhor, na tua presença. Porque tu és abrigo. Nós nos escondemos em ti. E declaramos, Abba, que tu és o amado das nossas almas e o desejado do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. E se você crê, aplauda bem forte aquele que vive. Aleluia! Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da sua vida. Senhor da nossa família. Oh, aleluia! Coisa linda. Eu vou dizer para a pessoa que está ao seu lado, diga, você precisa sair nessa noite amando mais o Senhor. E expulsa aquele ídolo. Em nome de Jesus, amém? Queridos, é uma alegria estar com vocês aqui. Que honra, muito, muito, muito bom. Que Deus continue abençoando a amada igreja, essa igreja viva, linda. Deus continue abençoando os pastores, essa mulher tão linda, né? Querida, preciosa. Deus abençoe. Tchau.